No último vídeo, falamos sobre a chamada queda do pastor Caio Fábio, principalmente por seu envolvimento no também chamado dossiê Caimã, e como seus adversários catalisaram toda essa situação com o intuito claro de assumir a posição do pastor Caio Fábio como porta-voz dos evangélicos naquela época. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o caminho aberto para o pastor Silas Malafaia como uma espécie de novo porta-voz dos evangélicos e as portas que se abriram para as lideranças mais heterodoxas que você possa imaginar dentro da igreja evangélica. Então, vamos ao vídeo. O meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor há 29 anos numa igreja pentecostal, a Igreja de Deus no Brasil, e também policial rodoviário federal há 20 anos. Se você gostar do conteúdo desse canal, eu peço que você considere se inscrever no canal, também ativar o sino para as notificações e no caso desse vídeo, se você gostar, por favor, dê o like. Nosso canal não é monetizado, é apenas o intuito de fazer isso, é apenas para que se propague mais, visto que o algoritmo do YouTube ele distribui melhor quando as pessoas curtem e também comentam. Só peço que nos comentários o respeito seja a sua marca principal, porque somos cristãos e não estamos aqui para brigar com ninguém, apenas para lembrar um pouco da história passada. Bom, gostemos ou não, o fato é que a EVB, que era a Associação Evangélica Brasileira, ela acabou criando uma estrutura que, de certa maneira, fazia com que as igrejas tivessem um freio ético. Por quê? Devido à grande, enorme popularidade e aceitação do pastor Caio Fábio na mídia e na própria igreja, era um selo, uma espécie de selo de certificação ética, um pastor, uma igreja estar vinculada à EVB. Com a situação que ocorreu com o pastor Caio Fábio envolvendo o adultério e a questão do dossiê Caimã, tanto Caio quanto a EVB perderam a credibilidade. E queira ou não, a EVB ela funcionava como um freio de muitos pastores que tinham problemas sérios na questão da ética, da moral e da doutrina cristã, porque a EVB também foi criada para traçar um limite sobre o que é ser evangélico e o que é não ser. E vocês devem lembrar que a Igreja Universal ficou fora da EVB justamente por causa desse limite, embora eles quisessem fazer parte, mas a liderança na época, principalmente o pastor Caio, não quis, e também a Assembleia de Deus lá do Campo de Madureira, do pastor Manuel Ferreira, que também, segundo Caio, não se enquadrava naquilo que se chama evangélico em seu sentido ético também. Entretanto, como eu disse, a EVB foi descredibilizada em virtude dos acontecimentos com o pastor Caio Fábio. Era como se as pessoas pegassem o bebê e jogassem o bebê e a água suja fora. Ou seja, em vez de separar a figura do pastor Caio Fábio daquilo, da estrutura montada para evitar os problemas que hoje nós estamos passando, se jogou logo tudo fora. É claro que toda essa questão de descredibilizar a EVB, que é importante dizer, são coisas diferentes. Pastor Caio Fábio da EVB, a EVB tinha mais de 150 mil pastores vinculados. Isso é lógico, foi um movimento de pessoas que não queriam um freio para as suas ações, queriam continuar com as suas ações. E, infelizmente, com essa situação da descredibilização do pastor Caio,
Logo, tudo que ele fez, toda a obra que ele criou, também foi desacreditada. É como se muitos que estavam ali à espreita, aguardando pela sua queda, por algum momento de deslize, que eu repito, não foi só um momento de deslize, foi grave o que ocorreu. Mas, como eu disse, às vezes as pessoas esperam esses momentos para terminar de pisar na cabeça da pessoa. E foi exatamente o que fez. As pessoas estavam aguardando o momento para que isso acontecesse, para então poderem dizer, tá vendo? Tudo que ele disse, tudo que ele falou é errado. Esse homem estava caído há muito tempo, já estava fora da bênção. Então vamos esquecer tudo que ele falou, vamos jogar fora tudo que ele disse e vamos seguir adiante na nossa vida. A partir daí, o pastor Silas Malafaia já não tinha mais um concorrente para ser um porta-voz dos evangélicos, visto que figuras como o bispo Edir Macedo, o próprio missionário R.R. Soares, que eram os mais televisivos naquela época, não tinham essa pretensão de ser porta-voz, porque viviam, de certa maneira, num submundo da teologia da prosperidade, em que as suas igrejas funcionavam exatamente como meios de arrecadação de recursos para o crescimento da sua igreja. Não eram igrejas que se preocupavam com a doutrina, que se preocupavam com a ética. A preocupação era justamente em crescer e poder construir templos e terem recursos financeiros para obterem rádio e concessão de televisão. E aí, nesse protagonismo, o Silas virou uma referência para tudo em que houvesse na igreja de novidade. E aí eu quero dar alguns exemplos, eu vou colocar alguns vídeos aqui do Silas naquela época, quando surgiu um dos movimentos mais fortes da igreja naquela época pós-queda do pastor Caio Fábio, que foi o movimento G12, que se caracterizava inicialmente por um método de crescimento da igreja. G12 quer dizer grupo de 12, e a ideia deles era uma ideia de discipulado que veio lá da Colômbia, né, de um pastor colombiano, e foi trazido para o Brasil através da figura do agora chamado patriarca e até pouco tempo apóstolo René Terra Nova. Então vamos ver um vídeo do pastor Silas Malafaia falando sobre o que ele pensa desse movimento. Eu não vejo na minha Bíblia, o Senhor não veio constituir células, ele veio constituir corpo. Sabe o que tem alguém fazendo? O indivíduo já tem uma igreja constituída, uma igreja organizada, ele pega isso e vai copiar um modelo de um país, um modelo de um lugar onde Deus deu uma revelação para uma estratégia naquele lugar, ele pega e quer mudar a estratégia dele, aí ele pega a igreja, dizima a igreja toda, faz da igreja em células, dá autoridade para líder de célula batizar, doutrinar, fazer tudo, e aí ele pega o corpo e transforma ele em células. Ele faz ao contrário. É a célula que ajunta para o corpo, não é o corpo que é dizimado para a célula. Tá tudo errado. Tá tudo errado, meu irmão, vai me perdoar. Tá tudo errado. Aqui no Brasil, estão fazendo até invenção do movimento original, levando grupos, olha, ninguém pode saber para onde você vai. É tudo escuro, vamos fazer regressão. Não tem nada a ver com um grupo de células, isso é palhaçada, é invencionice, é novidade. Querem complicar o evangelho, querem fazer palhaçada com o evangelho, querem trocar o poder do evangelho por coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha, você vai para um lugar onde ninguém sabe, vai ficar lá 3 dias, não pode contar para ninguém. Onde é que tá isso na Bíblia? Que palhaçada é essa? Isso não é evangelho não, isso é besterol da cabeça de líder. Só isso. Aí o camarada vai, agora você tem que fazer uma regressão. Onde é que é isso? Pedro fez regressão? Paulo fez regressão? Mistura de psicologia, psicanálise, terapia de vidas passadas, que é espiritismo, uma bagunça que querem fazer com o evangelho. Então, eu tô ouvindo aí que gente que tem uma igreja sadia, uma igreja boa, pega a igreja, dizima tudo, agora batiza na célula, agora o líder de vocês é a célula e acaba perdendo a força da igreja. Reunião com os líderes. Célula não batiza ninguém. Célula não é igreja. Estão transformando o corpo em célula e querem dar autoridade à célula que pertence ao corpo. Tá tudo errado. Camarada pega a igreja, divide em células, coloca líderes, o líder agora manda e ele vai ficar como panaca na frente da igreja, porque tem um pastor na Colômbia, tem não sei aonde, e que lá deu certo. Meu irmão, Deus não usa o mesmo método. Sabe o que eu tenho reparado nisso? Me perdoe a minha franqueza, que eu vou direto, eu vou na ferida. Eu acho que muita gente, não são todos, querem ser grandes e poderosos, aí copia um modelo desse, de uma mega igreja, de um mega trabalho, pensando que vai ser igual. Se querer que o método seja doutrina para a igreja, e teve gente, ai, agora eu estou descobrindo o evangelho. Coitadinho, que mediocridade. Só agora que você está descobrindo o evangelho? Olha, eu fico com vergonha.
Gente que tem mega igreja aí no Brasil, agora eu tô descobrindo. Que vergonha, o camarada com 5, 6, 7 mil membros tá descobrindo o quê? Vamos deixar de ser trouxa e bobo? Vamos acordar? Vamos deixar de ser menino? Ah, tenha paciência, meu irmão. Eu já tô cheio dessa babuzeira que eu tô ouvindo por aí. Pastor, o senhor sabe agora do G12? Olha, qual é o problema? É um método, como tantos outros métodos. E qual é o problema? Descobrir a pólvora. Ah, vai ter um encontro. Olha, ninguém pode saber onde você vai, viu? É um encontro. Olha, e ninguém pode saber. E é uma coisa diferente. Vamos deixar de pataquada. Paulo, quando o texto que eu citei de 2 Coríntios 11:3. Eu temo que se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. O corpo é maior do que a célula. Não podemos desprezar o corpo nunca. A célula tem que trabalhar pro corpo. E se a célula tá recebendo a autoridade do corpo, tá errado. O método tá errado, porque não é o método bíblico. Eu não quero nem saber se o pastor João Manuel tá dando certo. O método da Bíblia não é esse. Importante destacar aqui que até aquele momento da queda do Caio Fábio, fim da EVB, não havia a proliferação de pessoas auto-intituladas apóstolos. O mais conhecido naquela época ainda, pré-queda do Caio Fábio, era o apóstolo Miguel Ângelo. Mas o Miguel Ângelo, ele usava esse título, mas ele já era uma pessoa já que estava bem descredibilizada e ficou num nicho bem pequeno do Rio de Janeiro, da zona suburbana do Rio de Janeiro, porque ele caiu em heresias bem complicadas como o antinomianismo e também o hipercalvinismo. E aí então acabou, não seria um caso para a gente agora entrar. Mas a partir daí, então, com a saída de caminho da EVB, do Caio Fábio, veio várias figuras com esse título de apóstolo, que geralmente era dado para um fundador ou dono de uma denominação, de uma igreja, de um movimento, de um grupo. E é importante dizer que havia várias figuras que apenas aguardavam que a muralha, que do pouco de ética que ainda restava na época da EVB caísse, para que eles então saíssem do armário e aparecessem com esses títulos dos mais heterodoxos, como apóstolo, patriarca, pai de nação e por aí vai. E então essa situação abriu as portas para uma manada de pastores e líderes evangélicos que não tinham a preocupação com a ética, não tinham a preocupação com a doutrina e estavam realmente represados por uma entidade que os envergonhava caso eles prosseguissem nesse caminho e que agora não existia mais e seu caminho era livre. Essas pessoas, elas queriam, na verdade, ser papas na igreja evangélica, justamente usando esses títulos sensacionais, né, como apóstolo, por exemplo. É bom dizer, gente, que apóstolo bom é apóstolo morto. São aqueles 12 lá do início dos evangelhos. Mas voltemos. Vou citar apenas um deles hoje, que era o que, no meu entender, teve a maior influência, não pelo nome da sua igreja, mas pelo seu movimento, o G12. O apóstolo, naquela época, René Terranova. Então vamos falar um pouquinho dele aqui. René Terranova era um pastor batista, com formação. Ele se formou no Seminário Batista Teológico lá do Nordeste. Era um homem com uma formação teológica, uma formação filosófica, não era um ignorante usando a Bíblia, tinha realmente uma formação teológica. E ele então foi pastorear a Igreja Batista Memorial lá em Manaus. Em Manaus, então, ele acabou tendo um conhecimento e um relacionamento com a figura do pastor César Castellanos, que era o pastor que criou um movimento muito grande na Colômbia, chamado G12, e que, com isso, suas igrejas se tornaram mega igrejas. René Terranova traz isso para Manaus, se desvincula da Igreja Batista e cria um movimento que ele chama de MIR, Movimento Internacional de Renovação ou
reforma, né? Ou restauração, tanto faz. Esse movimento, ele não fica adstrito à sua igreja. Ele então passa a influenciar diversas igrejas e aí é cunhado o termo cobertura espiritual. Ou seja, ele não precisaria fundar igrejas no Brasil todo. Ele apenas teria a presença de pastores que o procurasse ou que ele procurasse. Ele então faria uma mentoria com esses pastores, dando direções de como a igreja deve andar, e aí então ele se tornaria o pai espiritual desses pastores, independente da denominação da igreja onde eles estivessem. O G12 era um movimento de marketing de rede, porque ele funcionava exatamente como um marketing de rede, em que você tinha que ter 12 discípulos, cada um desses 12, e por aí vai. E quanto mais você multiplicasse, você sobe de nível dentro da hierarquia do movimento e da igreja. Ganhavam até umas medalhas, né, a cada nível que você subisse. Se fosse até aí, não era problema, porque isso é método. Método, cada igreja pode ter a sua, como o próprio Silas falou no vídeo. O problema foram as outras coisas que vieram juntos. Veio aí regressão, quebra de maldições de antepassados, sabe? As coisas mais bizarras que você possa imaginar. O tal do encontro com Deus, que ninguém podia saber, que tinha que ser escondido, tudo que fosse falado lá não podia ser dito. Bem, coisa de marketing mesmo, para atrair as pessoas. E isso, então, veio junto, o que eu chamo desse lixo teológico, veio junto com esse movimento. E não só isso, a figura do René Terranova era a típica figura do pastor americano riquíssimo, usando os melhores ternos, fazendo pedidos de ofertas que deixariam qualquer um com bastante vergonha, coisa que acontecia somente nos recantos das igrejas universais da vida, e aí passaram então igrejas batistas, fazendo como ele ensinou e estava fazendo. Foi com ele que as igrejas começaram a fazer uma exaltação a Israel muito forte, usando chofar nos cultos, réplicas da Arca da Aliança de Moisés, usando aquele talite para a oração, que é algo dos judeus, trazendo os candelabros, as bandeiras de Israel. Havia no movimento uma ordem para que os discípulos de alto nível, ou seja, os pastores multiplicadores, fossem uma vez por ano numa caravana com René Terranova para Israel. O próprio René recebeu um título honorário do embaixador de Israel, claro, né? Levando tanto turismo para aquele país, até eu, se eu fosse o presidente de um país, daria um título para ele, né? É realmente algo que é bom para o país, o turismo. Portanto, é importante a gente colocar aqui que esse movimento, ele foi o movimento de maior influência na igreja botar assim um divisor, né? Pós o fim da EVB e a queda do pastor Caio Fábio. Bom lembrar que esse movimento também criou a chamada teologia da honra, né? Em que você tinha que honrar o seu discipulador, e o seu discipulador tinha que honrar o discipulador dele, e por aí vai, e honrar, finalmente, o apóstolo René Terranova. A coisa realmente era bizarra, como ainda é, né? E isso não havia na igreja. Esse tipo de coisa não havia na igreja. Isso foi realmente um movimento que estava provavelmente represado, e aí então veio com força, e eu posso dizer que esse movimento foi o que influenciou de maneira muito forte e deu combustível a teologia do domínio dentro das igrejas que ainda eram sérias, porque o apóstolo Terranova foi um dos primeiros a dizer que era necessário que o Brasil tivesse um presidente evangélico, porque ele entendia que o movimento dele veio
para restaurar o Brasil e fazer ele ser do Senhor Jesus. E é importante, eu vou falar isso mais adiante, que o primeiro candidato apoiado por esse movimento foi o candidato Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, em 2002, nas eleições de 2002, em que Garotinho chegou ao terceiro lugar nas eleições, tendo pouquíssimo tempo de televisão, mostrando que havia uma força evangélica muito grande que estava impulsionando a candidatura do ex-governador Garotinho. Mas isso vamos falar mais adiante. Foi a influência de René Terranova que fez com que as igrejas crescessem de forma geométrica. O modelo de crescimento dele realmente funcionava. Eu, por exemplo, posso dizer isso claramente, porque eu vi isso. Logo após eu ter ficado viúvo e ter perdido a minha filha, eu fiquei afastado do ministério por um tempo e fiquei reunindo numa igreja batista na cidade de Blumenau, uma igreja vinculada à Convenção Batista Brasileira. Essa igreja já tinha aderido ao movimento G12 e o pastor da igreja já tinha mudado seu título de pastor para apóstolo, porque ele era um apóstolo ali, já que o René Terranova naquela época já era patriarca, né? Que ele recebeu esse título. Veja aí, olha só, o dia que ele recebeu o título de patriarca. Na noite em que se comemorava o 49º aniversário do apóstolo René Terranova, 19 de junho, durante a programação do 13º Congresso Internacional da Visão Celular da MIR, líderes do Brasil e das nações reconheceram publicamente diante da igreja o papel de patriarca, o qual o apóstolo René tem exercido no Brasil e nas nações por onde tem passado. O cerimonial do reconhecimento público emocionou a todos os líderes reunidos na MIR, após a entrada dos estandartes que representaram as 12 tribos, das bandeiras dos 27 estados brasileiros e dos representantes internacionais. Estamos dizendo, Yeshua, estamos em aliança contigo, até que o Senhor volte. Foi exibido um vídeo mostrando as marcas do patriarca na vida dos apóstolos da MIR, culminando no ato profético do manto sacerdotal, em cor púrpura sobre a vida do casal de apóstolos, René e Ana Marita Terranova. O que me espantou é que igrejas tradicionais, como a Batista, a Metodista, a Igreja Congregacional, passaram a aderir a esse movimento porque o crescimento era grande mesmo. Nessa igreja batista mesmo, em Blumenau, ela foi para 5.000 membros, assim, muito rápido, porque o modelo, realmente, esse modelo de marketing multinível, ele dá crescimento à igreja. E junto, claro, veio todo esse lixo doutrinário, teológico, que a gente sabe que vem desse tipo de movimento. Então, eu vi isso acontecer, eu vi o Terranova indo visitar a igreja e ele sendo o mentor espiritual do pastor que se intitulou como apóstolo lá na Igreja Batista em Blumenau, uma igreja séria, uma igreja que tinha uma doutrina séria, mas que acabou aderindo a tudo isso de uma vez só, ou seja, ao invés de separar uma coisa ou outra, mas não, pegou tudo, todo o esquema dos encontros, pós-encontros, pré-encontro, fruto fiel e por aí vai. Esse monte de coisas que vem junto no balaio desse tipo de doutrina que é encapsulada para justamente a pessoa receber e ela então ter uma certa dominação sobre aquela igreja. Então, embora o apóstolo René Terranova, na época já patriarca, ele não fosse da mesma denominação, ou seja, a igreja não era dele, mas o pastor local tinha total obediência e submissão a ele. Portanto, a igreja acabava ficando ali com ele. E o interessante é que a igreja se mantinha ainda na Convenção Batista Brasileira, né? Isso aconteceu com várias igrejas naquela época. Foi ali que eu vi o pessoal usando talite, tocando chofar no culto. Eu
já tinha ouvido falar disso em outras igrejas neopentecostais, mas numa igreja batista eu nunca tinha visto esse tipo de coisa acontecer, até porque os batistas, principalmente o da convenção, os ligados à Convenção Batista Brasileira, eles tinham uma característica muito forte de ser muito ortodoxos na sua doutrina, na sua visão de doutrina, e não aceitavam esse tipo de coisa com facilidade. A partir daí, a Igreja Batista se desfigurou bastante, né? Justamente pela adesão de diversos pastores a esse tipo de movimento. E agora você deve estar me perguntando, bom, mas a igreja tinha um porta-voz. Esse porta-voz era o pastor Silas Malafaia, ele era o homem de influência, com certeza as pessoas foram a ele perguntar o que ele achava disso, qual era a opinião dele. Como eu disse, ele, em princípio, deu uma opinião bastante crítica desse movimento e de tudo que vinha com ele. Mas isso não durou muito. O crescimento do G12, que não ficou restrito a um grupo, mas se alastrou por todas as igrejas, forçou Silas Malafaia a mudar sua posição. Em seu primeiro pronunciamento, Silas Malafaia fez duras e corretas críticas ao movimento G12. Eu endosso praticamente todas as críticas que ele fez naquela época. Mas isso não durou muito. René Terranova tinha grande influência política no Norte e Nordeste, que era uma área que Silas Malafaia não tinha grande influência. A influência do Silas era muito no Sudeste e no Sul. E, além disso, René, com a sua influência em diversas igrejas, ele acabou tendo uma força financeira muito grande e que Silas Malafaia precisava, tanto do seu apoio político quanto do seu apoio financeiro. E aí, com isso, que não havia, como eu disse, um freio ético e Silas não tinha, de fato, uma postura ética do ponto de vista cristão em que ele, a mesma posição que ele tinha, ele pudesse manter, e ele não manteve essa posição justamente por fatores políticos e fatores financeiros, mercantilistas, mercadológicos, Silas então mudou de opinião sobre o movimento G12 e sobre René Terranova, a ponto de se encontrar com ele em cultos e ainda estar com ele em momentos que eu particularmente teria vergonha, como esse momento aqui em que ele faz pedidos de oferta, parecendo um bispo Edir Macedo em uma das suas reuniões, pedindo que as pessoas deem tudo. Olha aí. Você está dando oferta, você está consolidando a sua prosperidade. E o clamor de Deus vai mudar a realidade de muitos homens e mulheres que aqui estão. Quantos creem nisso? Digam aleluia! Vamos todos ver aqui atrás, onde estão os diabos ali atrás, lá fora, tem toda a estrutura para você ofertar para todo igreja. É um congresso bem online, bem atualizado. Eu quero estimular você fez um pacto de curso e trazer de menos a vontade da obra. Quem lembra desse papo? Lembra de amor? Quem lembra? Tu não puder entregar os livros, é doce. Porque às vezes nós meditamos, se você plantar 10 mil, não dá mil. Se eu plantar, eu vou colher para dar para você. Mostrar para vocês as contradições bem claras, para vocês verem o que o Silas falava e o que ele então passou a falar logo em seguida, quando a influência e a força de René Terranova e desse movimento G12 chegaram a um ponto em que a água chegou até perto do seu nariz e ele teve então que se render a esse movimento e mudar de opinião para manter sua influência dentro do espectro evangélico no Brasil naquela época. A visão celular ela é uma ferramenta que treina a liderança.
Então os líderes são treinados de que maneira? Eles passam por escola de líderes, eles passam pelas células, pelas equipes de 12. Jesus não veio fundar células. Não tem essa palavra na Bíblia. Jesus veio fundar a igreja. E para mim o maior perigo desse movimento do G12 é que ele quer descalçar a igreja. E isso é maligno, diabólico. A visão celular é a ferramenta de Deus para a virada do milênio. Jesus fundou igreja. A Bíblia fala de igreja. E agora vem uma história que um camarada teve uma revelação e que agora tem que acabar com igreja e fazer grupo de 12, porque é isso aí. Então nós temos visto que a visão celular, ela tem contribuído para acelerar esse avivamento no solo nacional. Eu não aceito nenhum movimento para-eclesiástico que queira dividir a igreja, perturbar a igreja, tirar a autoridade do pastor. Eu tô fora. O pastor René Terranova, que é o líder do movimento G12 no Brasil, eu descobri, ao começar a conversar com ele, a interagir com ele, que ele é um homem de Deus tanto quanto eu, que ele prega o evangelho como eu prego, que ele ama o reino de Deus como eu amo. E isso, gente, vai se repetir em vários momentos. Isso vai se repetir em várias situações em que Silas deixa de falar aquilo que ele antes falava, que ele sempre era crítico ao que surgia de diferente na igreja evangélica. A partir daí, Silas não fará mais nenhum ataque à igreja evangélica. Seu alvo vai ser reunir esforços entre os diversos pastores dos diversos ramos para lutas externas, uma luta política contra tudo que, na cabeça dele, ameaçaria a sobrevivência da igreja evangélica nos moldes que existe hoje. Ele deixou de criar problemas com seus pares, fazer críticas às igrejas. Ele só fazia quando, de alguma forma, uma igreja criasse problemas nos seus programas de televisão, como ele fez certa vez com o apóstolo Valdomiro, que acabou ganhando tempo de televisão na Rede Bandeirantes, pagando mais e ele perdendo o seu horário que ele tinha naquela rede. Deixa eu falar da história da minha saída da madrugada da Band. Você sabe o que mais me machucou? É aquilo que Jesus, o Salmo 41, que é um salmo profético, diz assim: até o meu amigo íntimo feriu o meu calcanhar. Você sabe a coisa que mais me chocou nessa história toda? É que eu tinha relacionamento com o apóstolo Valdemiro. Eu tinha contato. Ele tem acesso, sabe? Eu não precisava fazer isso. Somente nesses casos, quando era algo que, de alguma forma, atrapalhava a vida dele em seu sentido midiático, mercadológico. Mas as loucuras da igreja evangélica, as maluquices, Silas parou de fazer as suas tão frequentes críticas que eu mesmo ouvia e achava várias delas muito corretas do ponto de vista teológico. Portanto, a partir daí, ele se preocupa mais em ser uma voz de unidade dos evangélicos contra outros males que ele entende que poderiam atrapalhar, né, o crescimento da igreja, a forma como a igreja funcionava, defendendo as lutas da chamada bancada evangélica e por aí vai. Portanto, aquele Silas Malafaia, que poderia ser um ponto de referência na ética, no equilíbrio teológico, passou a se preocupar em ser amigo dos pastores. E quando você se torna amigo, quando você quer unidade, você então não vai mais fazer críticas, você quer juntar as pessoas para um objetivo comum, que no caso dele era justamente se defender e defender aquilo que ele chamava de igreja evangélica ou as ameaças contra a igreja evangélica. No próximo vídeo eu vou avançar nesse tema, mostrando que a omissão ou a ausência de um freio, de um grupo de pastores ou de uma referência de pastor que pudesse, de alguma forma, frear essas sandices no meio evangélico, acabou realmente causando vários problemas e feridas no nosso meio, que nós temos elas até hoje. E criando um ambiente em que até pessoas de fora
tivesse influência dentro do meio evangélico, pessoas que não são evangélicas, que têm diferenças enormes com a nossa fé e com a nossa forma de ser, pudessem ter influência no nosso meio, a fim de contaminar a forma, o modo de ser e a cultura do que era ser evangélico dentro do Brasil. Bom, mais uma vez, se você gostou do vídeo, peço que você então dê aí o seu curtir, né? Que você também comente, caso queira, e que você possa também fazer suas críticas de forma respeitosa nos comentários. Caso não tenha gostado, faça a mesma coisa, faça as suas críticas, pode descurtir o vídeo, mas se você quer apoiar o nosso trabalho, que não é monetizado, ele é apenas com o intuito de poder, de alguma forma, levar essa história para que muita gente que não viveu a época que eu vivi pudesse, então, ter a ideia de como chegamos no ponto em que chegamos hoje, em que há esse ódio sectário por questão política, por questão ideológica, que não havia isso nos anos 80, quando tive, né, a minha vida cristã formada na escola dominical da Igreja de Deus no Brasil, a denominação do qual sou membro há mais de 40 anos, e que não tínhamos esse tipo de situações que hoje, infelizmente, enfrentamos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.